O tema de hoje é a felicidade como resultado do que evitamos. Abram, quem está com a Bíblia, no Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Todo mundo achou? Sim? Lê, Wesley, por favor. Eu passo hoje. Você passa? Então lê, por favor, Noemi, para mim. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz assim: a felicidade é o anseio de todos. Todos nós ansiamos a felicidade. De que forma que nós buscamos essa felicidade? Porque felicidade eu fui procurar uma definição de felicidade e eu não encontrei uma definição precisa de felicidade. Porque na verdade a felicidade é o seguinte: é o que é felicidade para você. Porque toda vez que você tem uma vontade, é algo que vai te trazer uma satisfação, não é? Algo que te traz uma satisfação é uma felicidade. Cada um tem uma felicidade, porque cada um almeja alguma coisa. E na hora que a gente fala da felicidade, não dá para fazer uma definição igual para todo mundo. Porque de repente o que é felicidade para mim não é para você. Só que quando a gente fala em felicidade, como é que eu estou buscando essa felicidade? Na verdade, o estudo, o questionamento é isso. De que forma que você busca a sua felicidade? Como é que você está vivendo e como é que você está procurando essa felicidade? E felicidade também não dá para mensurar. Por que não dá para mensurar? Porque se nós todos, cada um tem um sonho, cada um tem uma vontade. O teu sonho é uma felicidade para você. Quando você realiza alguma coisa que é importante para você, você não fica feliz? É definição de felicidade. E não dá para você pensar assim também, direcionado a uma única situação, não. Porque muitas vezes, quando você está passando por uma doença, o teu sonho é ficar bom, não é? É sarar dessa doença, ter a cura. Quando você recebe a cura, você não fica feliz? Mas de que forma você está buscando essa cura? Quando você tem uma vontade de um bem material, de que forma você está buscando para você ter esse bem material, para você ter essa felicidade? Quando você tem vontade de ser feliz num relacionamento pessoal, como é que você está buscando isso? Para você conquistar essa felicidade. Ela pode acontecer se a gente não estiver buscando de uma forma correta? O que vocês acham? Não, pode. Você acha que pode, Luiz? Pode. De que jeito? Fala. Existe momento, a felicidade são momentos, para mim é momento. É o tempo que você vai passar ali. Entendeu? Você vai passar tristeza, felicidade. Por exemplo, essa é a felicidade no momento que você ganha um carro, essa é a felicidade no momento que você faz uma viagem. Não, mas a pergunta é o seguinte: se você não usar o caminho correto, lógico, honesto, você acha que mesmo assim você consegue a felicidade? Se você sair fora dos mandamentos, do que não, Deus... Eu hoje não consigo, mas muitas pessoas conseguem. Então, essa felicidade pode sair. Uma pessoa pode viver fora e pode ser feliz. Porque tem pessoas que é feliz fazendo mal com os outros. Entendeu? Depende do jeito que você enxerga a felicidade. Porque vocês perceberam, a hora que nós começamos a conversar, nós começamos a falar que definição de felicidade, cada um tem a sua. Tem pessoas que gostam de passar a vida inteira espizinhando o outro e tem o prazer. O prazer é uma felicidade. Quer dizer, a questão é a seguinte: como é que nós vamos viver nesse mundo de hoje? Então, o texto diz que para você encontrar a felicidade, existe a palavra no Salmo 1, fala de que forma que você tem que ser, por onde você tem que percorrer, aonde você tem que andar e com quem você tem que andar. Então aí fala assim, a felicidade, então, é um anseio de todos. Nós a buscamos todos os dias na nossa vida. Ser feliz está nos planos de todas as pessoas. Feliz não é somente aquele que diz sim para qualquer proposta. Então, no entendimento da palavra, ser feliz não é falar sim para qualquer coisa, não.
Então olha lá, ó, eu sou chamada para trabalhar numa situação que eu sei que a corrupção está lá dentro. O dinheiro, muitas vezes, você acha que você tem felicidade com ele, mas de que forma que ele está chegando na sua mão? Mas o que o Luiz quis dizer foi o seguinte, tem muita gente que vive hoje em dia, mesmo na corrupção, né? Mesmo fazendo mal para as pessoas e não entendeu que aquela felicidade não é a real felicidade, mas ele se sente feliz, porque ele busca isso. Feliz não é somente então aquele que diz sim para qualquer proposta, aquele que tem a coragem de topar qualquer parada e encarar desafios propostos pela vida. Mas feliz é aquele que tem coragem de dizer um sonoro não para determinadas propostas. Então, que tipo de proposta que você anda aceitando para buscar a sua felicidade? O salmista fala por 3 vezes não. Não anda nos conselhos dos ímpios. Conselho é uma palavra dita no tempo oportuno, no momento da necessidade, na hora certa, ou seja, conselhos aparecem na hora que precisamos. Andar com alguém é fazer aliança. Você pega os trejeitos dessa pessoa de falar, agir e viver. Então, olha lá, se você está andando no meio dos ímpios, será que você vai conseguir ser feliz? No momento, até você pode estar andando com ímpio e você até acha que está feliz, mas pode esperar que lá na frente você vai ter resultado disso aí. É a mesma coisa que a gente fala, né? Do ditado do morcego, não tem? Como que é? Passarinho que anda com morcego amanhece de cabeça para baixo. Tem um ditado que fala isso. Porque você tem que saber com quem você está andando. Sabe por que a gente fala assim, ó, aqui? Que a pessoa, quando não escolhe com quem andar, ela faz aliança com algumas situações. Ela começa a pegar o jeito de falar da pessoa que está muito próximo dela. Ela começa a agir e viver daquele jeito. Está escrito aqui um ditado que o meu pai faleceu já há 16 anos. 16? 16 anos. O meu pai já falava. Quando eu era bem mais nova que a Letícia, eu tinha a idade da filha da Aline. Meu pai falava assim pra gente aqui em casa: diz-me com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Naquela época, que eu era muito adolescente, eu achava o meu pai... Careta. Preconceituoso. Pior. Por quê? Porque o meu pai estava selecionando as pessoas para que eu soubesse com quem eu estava andando. Aqui fala a mesma coisa. Porque não é preconceito. Sabe qual que era a preocupação do pai, da mãe? A preocupação é o seguinte, ó. Ela pode ficar igual, ela pode agir igual, ela pode fazer o que outra pessoa faz. Então olha lá, você anda com uma pessoa que bebe, não bebe socialmente. Primeiro dia você sai com ela. Aí você começa a ver uma felicidade nela, né? Aquela coisa. Aí você fala, nossa, ela tá mais contente que eu. No segundo dia você faz o quê? Eu vou experimentar fazer o que ela faz também. No terceiro dia você tá dentro. Não tem jeito. Por isso que a hora que eu comecei a ler esse texto que eu vi, diz-me quando tu andas, que eu direi quem tu és, eu lembrei do meu pai na hora. O meu já falava do morcego. O teu pai falava do morcego. Passarinho que anda muito com morcego, corre Por que aqui fala, né? Pra baixo, você anda pendurado. com ímpio, vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? O que ele faz. Porque é o teu convívio. É você conviver com... Você quer ver uma coisa? Passa o dia inteiro do lado de uma pessoa muito irritada. Pra ver como é que você chega na tua casa. Passa do lado de uma pessoa mal-humorada. Você vê como é que você chega na tua casa. Passa do lado de uma pessoa que fala mal e reclama o dia inteiro. Se você continuar andando com essa pessoa, o que vai acontecer com você? Provavelmente vai ficar igual. Fica doente. Mas antes de ficar doente, você vai passar por outro processo. Você pode até tentar querer ficar igual a ela, entendeu? Aí você vai ficar doente. Tá ficando igual mesmo. Há Porque é o controvérsias. convívio, E não adianta falar o seguinte, ó. Não, eu vou viver a vida inteira do lado de uma pessoa totalmente torta, que eu não vou pegar nenhum trejeito dela, porque você vai pegar. Porque o ser humano é assim. Você resiste até um ponto e vírgula. Dali pra frente você não resiste. Não adianta. É a mesma coisa quando você anda com uma pessoa corrupta.
Você começa a ver ela ganhar dinheiro fácil, o teu olho começa a brilhar. Aí você já vai procurar que caminho que ela está seguindo para ganhar dinheiro fácil. Você só está andando com ela. E ela está ganhando dinheiro fácil, você não ganhou nada ainda. Chega uma hora que você faz o quê? Porque o dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro corrompe. Se você não tiver uma estrutura, um equilíbrio, uma firmeza, o que mais corrompe as pessoas hoje em dia é o dinheiro. Não adianta. O pessoal muda mesmo. Não muda, Gilson? As pessoas mudam. Só que a gente não entende uma coisa, né? Que o mesmo jeito que você ganha aquele dinheiro, que não é um dinheiro bom, ele não vai ficar com você. Porque uma hora você vai perder. Você não ganhou ele corretamente. Só que isso são hábitos adquiridos, né? Mas é o convívio. Por exemplo, quem nasce mal-humorado, que você Não, vive Thiago. 40 anos com mal-humorado. Não, só tô falando que é o convívio. Ninguém nasce rico ou pobre. Ele tá Ninguém falando nasce como uma corrupto. característica do Não, mas nascimento. por que você fica assim? É o convívio. É o convívio. Que eu acabei de falar Mas agora. com mal-humorado, não. Convívio com mal-humorado não te deixa Ah, tem mal-humorado. gente que fica assim, Tiago. Ah, tá. Tem sim, faz mal pra pessoa. Eu vou te falar uma coisa. Pra gente que trabalha lá fora com vidas o dia inteiro, que lida com pessoas o dia inteiro e não usa papel, quem convive muito com gente sabe o que eu tô falando. Você chega num ponto na sua vida que a hora que você encosta na pessoa, você olha e fala, meu Deus do céu, o que será hoje da minha vida? Você fala, Deus me livre. É, Deus me livre. tá repreendido em nome de Jesus, né? Porque não é fácil. Agora, é diferente do que? Você quer ver uma coisa? Num relacionamento isso acontece. Num relacionamento isso acontece. Chega uma hora que você cansa. Porque a pessoa reclama o dia inteiro. Você pergunta pra ela, você dá bom dia, tudo bem? Você liga pra ela, tudo bem? Todo dia. Nada tá bom. Chega uma hora que você faz o quê? Você se farta. Isso é convívio, não adianta. Você aprende até o palavreado do outro. Vê se o jovem não é assim, né? Ele ouviu falar, aê, valeu, mano. Tô falando que é o que eu escuto na escola. Eu lido com adolescente, com jovem, na sala de aula. Dali a pouquinho tá todo mundo chamando de mano. Ouviu mano aqui, mano ali, tá todo mundo chamando de mano. Às vezes você escuta uma frase que você acha legal, dali a pouquinho você tá falando, você contamina as pessoas falando a mesma coisa o tempo inteiro. E isso é viver com as pessoas. Alguém vai conseguir viver longe de pessoas? Não vai. Então a gente tem que escolher o que a gente quer pra gente. E é o que tá dizendo aqui. Bom, o segundo, não, diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. Todo caminho te leva a um lugar. E o caminho dos pecadores, seu fim é apenas o pecado. Não há adágio muito verdadeiro. Diga-me com quem tu andas e direis quem tu és. Isso deve ser um dos ditados, né, mais antigos, né? Todos os seres humanos são pecadores. Somos imperfeitos e estamos sujeitos ao erro. Mas podemos errar ao tentar acertar e não seguir o caminho do pecado. Tendo essa consciência, isso é, fugir do caminho dos pecadores, saber que ele é errado e se afastar dele. Quando fala aqui assim, ó, não se detém o caminho dos pecadores, também fala que todos nós somos pecadores. Eu achei interessante que outro dia deu uma discussão boa sobre isso aqui, né? Aí a palavra de Deus fala que todos nós somos. A nossa sorte qual que é? É que Ele nos perdoa, né? Todos os dias. Só que Ele também não está mandando a gente ficar andando do lado de pecador. Porque se você tem o hábito de pecar, nós todos somos pecadores. Se você conviver com pessoas que pecam, o que vai ser da sua vida? Porque nós já pecamos, por natureza. Nós temos que vigiar para não pecar. Mas acabamos sempre fazendo um. E aí eu acho usado que o pessoal fala, mas é um pecadinho. Não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Agora, se você convive com uma pessoa que peca o dia inteiro, você vai aumentar os seus pecados. Aqui está falando na palavra que é para você evitar essas pessoas. Se você quer tentar conviver com a palavra de Deus de uma forma que você lide com a palavra viva e você siga os mandamentos dele. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. O que seria?
Um exemplo de você conviver o tempo inteiro com uma pessoa que peca e Deus está falando aqui na palavra dele que é para você se deter a não conviver com os pecadores. Alguém consegue falar um exemplo para mim sobre isso? Pessoa corrupta. Tá, e o Tião deu o exemplo da pessoa corrupta, né? Você trabalha numa empresa, vamos lá. E seu chefe é? O que você O vai seu fazer? chefe é, o que você faz? Você pede demissão? Você vai embora? Você Não, mas abandona o você não emprego? precisa ser corrupto. Não, mas aqui tá pedindo para você não viver do lado Sim. dos que são pecadores. Para você se deter. É o que fala aqui, ó. O 2. Não se detém no caminho dos pecadores. Você só trabalha com ele lá, eu acho que o tempo que você vive com ele lá, você já sabe o que ele é, você vai lutar para que ele veja em você a diferença, né? Sabe porque eu acho gozado? Porque quando a gente fala em corrupção, quantos de nós trabalhamos em empresas que nós sabemos que a corrupção existe? Né? O nosso país hoje, não é que começou agora, né? Que começou a desmascarar agora, né? Em bem pouco tempo. Mas lá atrás, não tinha corrupção? Um Tinha exemplo para corrupção. vocês, eu trabalhei a 3M, já faz 20, 30 anos atrás, muito mais. Tinha o roubo direto lá dentro. Eu mesmo não estou obrigado a deixar passar. Um monte de estrada. Você vai pedir demissão? Então, eu não sei como vocês entenderam isso, mas no meu entendimento é o seguinte, ó. Não conviver com o corrupto, na minha cabeça é o seguinte, ele é o dono e eu sou o empregado. Eu vou, faço o meu serviço, o meu salário ele é honesto. Porque eu trabalho para receber aquilo. Enquanto eu não estiver envolvida no meio dessa corrupção, eu acho que eu estou me detendo. Agora, se eu receber uma oferta e começar a fazer igual, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já fui gestora de município. Numa secretaria, se você não tomar cuidado, você entra de um jeito e sai de outro. Fica igual. Porque ofertas é o que você mais tem. Como é que você viveu esse tempo todo seu? Eu entendo isso, porque vocês já pensaram, se você estiver trabalhando, que eu tinha um exemplo do corrupto, cada lugar que você vai trabalhar, que você sabe que o dono da empresa, ele está no meio da corrupção, você vai pedir para sair, você vai fazer o quê? Você não precisa trabalhar? Então, mas aí que vem o que o pastor Natan falou, uma frase que ele falou para mim. Quando eu falei em relação ao meu trabalho, que eu trabalho com eventos e eventos do mundo, não sou evangélico. Eu estou no mundo, eu não sou o mundo. Eu trabalho com corrupto, eu não sou corrupto. Que é o que eu acabei de falar agora. Só que a oportunidade de virar, aí vai depender de Aí você. depende de cada um. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que usam drogas. Essa você tem direito de escolha de conviver ou não. tem Muito elas- bem. Mas também depende. Se é a sua mãe, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai tentar tirar ela da droga. Você vai ter que conviver. Então tudo depende. Só que de que forma você convive? Então. Tentando tirar a pessoa daquela situação ou se pareando a ela? Porque o que fala é isso, né? Sim. O convívio faz você ter oportunidade de ficar igual. Você está preparado para conviver e não ficar igual? É o que a gente tem que É o pensar. livre-arbítrio, né? Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Então, qual é o seu preparo hoje? Se você hoje conviver numa situação que você sabe que é errada, que é pecado, que não é certo você fazer, você está preparado para conviver assim e não ficar assim? Aí depende de cada um. Como é que você está? Qual é a sua estrutura espiritual em relação a isso? Para você ter estrutura espiritual em relação a isso, você tem que se preocupar com algumas coisas, né? Não deixar algumas coisas entrar dentro de você. Porque a hora que você tem a oportunidade, você deixa, eu vou fazer isso só hoje. Para, só hoje não existe. Você fez hoje, você sentiu o sabor, a satisfação e o prazer, você vai continuar fazendo qualquer tipo de coisa que seja pecado. Ninguém prova, ninguém começa a beber depois do 30º gole que você começa a sentir necessidade da bebida. Ninguém precisa de 3 maços de cigarro para sentir a necessidade dela. Te deu prazer? Qual que é a tendência do ser humano quando ele tem prazer em alguma coisa que ele faz? É continuar fazendo. Então a gente tem que se preocupar como é que nós estamos preparados. Como é que você está aí? Como é que está esse teu coração? Como é que Deus está habitando dentro de você? O Espírito Santo está tendo a oportunidade de entrar e ficar? Você está tendo
você está dando oportunidade para que ele direcione realmente a sua vida? Ou você está dando brecha? E aí volta naquilo que nós falamos naquele dia, né? O que a gente tem que fazer para não dar brecha? Orar e jejuar, né? Que aquele dia a amiga da Tapa ainda falou, nós vamos orar e vigiar, ela falou, né? Tem que jejuar. Tem que jejuar também. Procurar evitar, né? Não é, Procurar gente? evitar. Procurar evitar, é isso mesmo. Agora, se você também não procura evitar algumas coisas, fique em paz. Porque você tem o livre-arbítrio. Eu acho que o maior problema nosso é o livre-arbítrio. Nós não sabemos escolher. Ah, Nós não sabemos escolher. mas ninguém ele nos sabe. deu o Sabe usar, livre-arbítrio. né? Não sabe Usar, escolher. usar o poder da escolha. Então, Ele sabe? nos deu o livre-arbítrio. Ninguém sabe. Porque cada um Eu tenho cria, medo disso aprende as situações, é diferente. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem que uma pessoa foi muito conhecida no passado e agora, por causa de uma menção sobre o que ela fazia no passado do presidente, ela voltou na mídia de novo, aí ela falou que ela viciou em uma noite. Ela viciou em cocaína em uma noite. Ela usou hoje, quando levantou amanhã cedo, ela já sentiu necessidade. E às vezes a pessoa demora 1 ano para viciar em alguma coisa. Ó, eu vou comparar uma coisa com vocês aqui que não tem nada a ver com a cocaína, mas é o que acontece para nós que trabalhamos na área da saúde. Quando vocês têm um paciente acamado, que ele não se mexe, e que se você não for lá mudar ele de posição, quanto tempo vocês precisam para que desenvolva uma ferida atrás dele? Vocês precisam de dias? Não, hoje começa a cabeça. Menos de 24 horas você abre uma ferida em alguém. Mesma coisa acontece com as outras coisas que nós temos possibilidade de fazer errado. Você não precisa ficar dias e dias para falar, não, agora, não. É horas. Porque o nosso corpo é assim. A necessidade do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma, que foi o que eu falei para vocês, porque a nossa alma, ela que tem essa necessidade. Quando você tem uma necessidade dentro de você que não é boa, você vai buscar o que para você? Você não encontra coisas boas. A gente tem maneira de falar que o que sai da boca não volta mais? Não volta mais. A gente tem que tomar cuidado do que sai da boca. Porque a hora que sai da boca alguém ouviu, alguém absorveu, não absorveu? E se for uma coisa ruim que você disse? Que a pessoa não merecia ouvir? Isso também é pecado. Por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. E às vezes a gente fala sem... A gente até fala, eu não queria falar, mas você já falou. Então antes de você falar, conta até 1000. Não conta até 3, não, 3 é pouco. Porque quem ouviu, absorveu. Porque nós temos uma facilidade de absorver muito grande. A nossa mente é para isso. A mesma coisa são as coisas que a gente procura evitar e não evita. E aí vira o quê? Pecado na vida da gente. A terceira fala assim, o terceiro não se assente na roda dos escarnecedores. Lugares de discussão e conversas em vão, onde o pecado é exaltado e a palavra de Deus é escarnecida. Você está no meio de uma roda que começou a ter discussão, o que você vai ficar fazendo lá? Não, eu vou esperar para ver quem ganha. Não, vou torcer. Tá brigando o Gilson e o Luiz. Aí eu vou ficar esperando, ainda vou torcer. Tomara que o Gilson ganhe. Eu também, tomara que o Gilson vai. Você tá numa roda de pessoas que começaram a falar coisas que você sabe que você não deve participar, não deve ouvir, não deve compactuar. O que você tem que fazer? Não, eu vou ficar lá. Vou esperar a hora de eu falar também. Porque eu preciso me pronunciar. Eu tenho que dar meu ponto de vista. Afinal de contas, eu não tô aqui nesse mundo. Eu tenho direito de falar o que eu tenho vontade de falar. Vou falar uma coisa pra vocês. Estou dando esse exemplo pra vocês, porque eu já entrei em muita furada por causa disso. Muita furada. Eu ainda entro, mas entro menos. Porque lá atrás, eu desenvolvi uma atividade comigo que no passado eu não tinha. Toda vez que tinha uma roda de alguém discutindo alguma coisa, eu achava que eu era a advogada de defesa. Pior, eu me achava advogada de defesa do coitadinho. E eu achava que era coitadinho. Então eu ia defender alguém. Quem é? Muitas vezes, o que acontecia comigo? Eu quebrava a minha cara. Porque na hora, você não consegue discernir quem tá certo e quem tá errado. Porque você se envolve com o momento, com a situação.
Muitas vezes a gente se pega brigando com alguém que não é nem por tua conta que você está brigando, você está brigando por causa de outro. Você tá ouvindo uma discussão e você começa a querer defender os que estão brigando. Você vai chegar aonde com isso? Isso é roda de escarnecedor. E aí a gente tem maneira de falar, né? Ó, a pessoa ainda, ó, além de não saber o que está falando, ainda coloca mais lenha na fogueira, né? Porque muita gente faz isso. Você começa a falar e você acaba induzindo a pessoa a sentir realmente que ela está certa, ela começa a fazer o quê? Até que vai para a pancadaria. E às vezes a gente não precisa ficar falando muito tempo no meio de uma discussão. Às vezes uma única palavra arrebenta a fogueira. Depende do que você fala. E aqui, o terceiro não é não estar no meio das confusões. É sair. A hora que você está num ambiente que você começa a perceber que a coisa não está boa, sai fora. Que às vezes é roda de escarnecedor ou roda de loucos. E como é que você vai julgar na hora, né? Não, eu vou esperar pra ver pra que lado que eu vou. Não vai pra lado nenhum. Vai embora. Vou ficar aqui pra filmar e colocar no Facebook. O que acontece com as pessoas que têm alguns vícios? Vamos lá. Eu vou falar o que acontece. Toda pessoa que tem um vício de beber, ela adora o quê? Beber? Não. Ah. Além de beber. Boteco. Toda pessoa que gosta de boteco acaba gostando de um carteado. Toda pessoa que entra no carteado começa a perder dinheiro. E toda pessoa que vai num boteco para beber, se mexe com carteado, começa a perder dinheiro, começa a encontrar pessoas iguais que começam a frequentar outros ambientes. Aí ela vai também. Aí esquece de voltar para casa. Fica 2, 3 dias fora de casa. Esquece que tem família, esquece que tem mulher em casa, esquece que tem filho. A hora que ela volta para casa, o que acontece? Começa a roda dos escarnecedores. Por quê? Porque você já vem desse jeito, você tá num ambiente que você já foi muito ruim, você trouxe tudo de lá pra cá, você chega na tua casa, as pessoas estão bravas com você pela sua atitude e começam as discussões. É daí que sai a primeira pancadaria. Vê se você não foi buscar. Por isso que a gente fala que Deus dá o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que Ele te dá é pra quê? É pra você discernir o que é o certo e o que é errado. E muitas vezes, qual é o caminho que a gente segue? E aí, tem outra coisa que eu tenho observado muito. Às vezes, quando você começa a... Vocês sabiam que as pessoas, elas têm o hábito de querer... elas te perguntam alguma coisa, mas quando elas te perguntam, elas não querem ouvir o que você pensa. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas querem que você fale o que elas querem ouvir. Muitas vezes, alguém vem e te pede um conselho, o que você faz? Você vai querer dar um conselho em cima do que você está enxergando. Só que a pessoa não quer ouvir aquilo. Ela quer ouvir que ela está certa. E a hora que ela quer ouvir que ela está certa e você fala que ela está errada, começa o quê? As discussões. E aí o que é a melhor coisa que você tem que fazer? Ó, fecha a boquinha. Não adianta querer provar para ela o que ela não está enxergando. Porque as pessoas, elas têm que enxergar. O que elas enxergam não é o que você está enxergando. Então muita gente fala assim, não, eu vou lá falar para ela sair desse caminho aí por conta de que ela não está no caminho certo, mas para ela o caminho é certo. Então sabe o que você faz? Entra no teu quarto e ora pela vida dela. Pede para Deus quebrar o coração dela, tocar o coração. Pede para Deus interferir. Pede para o Espírito Santo agir, porque você, com a tua boca, a sua cabeça e a sua mão, você não vai fazer nada. Porque você não vai conseguir fazer. Quando a pessoa não quer, vamos supor, você está orando para a pessoa e a pessoa não aceita. Não desista, Márcia. Nunca. Ah, é difícil, né? Mas não, a palavra diz para você não desistir nunca. Eu sei de vários testemunhos. Dá vontade de abandonar. Eu tive vários testemunhos, por exemplo, que a mãe orava pro filho. Orava, chegou uma hora que deu certo. Vários testemunhos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei por uma situação essa semana que para mim foi uma coisa muito forte. Há muitos dias eu já estou pedindo uma coisa para Deus. E eu li uma coisa essa semana de alguém da minha família que há muito tempo eu não ouvia, eu não lia e a pessoa não demonstrava esse sentimento por mim. E eu já pensei em parar há muito tempo e eu não parei.
Porque às vezes você tem alguém na tua casa que você espera só uma palavra dele. E você não tem. Tô falando de uma palavra, de um sentimento. Não desista. Porque uma hora você vai ouvir o que você quer. Porque Deus não vai te desamparar. A hora que você estiver muito cansada, Márcia, e achar que não vale a pena, ora mais. Conversa mais com Deus. Porque Ele vai te fortalecer. Porque Ele está pronto para fazer tudo o que for de bom para você. E eu entendo mais ou menos o que você está querendo dizer. Às vezes a gente, Márcia, fica anos pedindo. Mas Deus não disse para você que ia ser fácil. O que Ele fez com Moisés? Com o povo dele? 40 anos. 40 anos, né? É que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas você sabe o que é importante nisso tudo? É você entregar na mão dele e acreditar nele. Que uma hora vai dar certo. Custe o que custar, uma hora vai dar certo. Desde que você esteja sob a palavra dele. Então, quando você se sente desanimada, como você está hoje, com essa carinha que você está aí desanimada, eu te conheço, por isso que você puxou esse assunto, ora mais. Se você está orando 15 minutos, arruma meia hora. Abra sua Bíblia mais. Mas eu não tenho força, né? Mas você tem que buscar, Márcia. Eu Porque, tenho. olha, a gente fala, né, o que a gente aprendeu, o que a palavra diz. Mas você é a única que consegue buscar força. E você não vai encontrar força em mim, você vai encontrar força em Deus. Você entendeu? E assim, eu não sei qual o tamanho da necessidade de cada um que está aqui na minha casa hoje. Eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que só Deus pode resolver a necessidade de vocês. Porque a minha, Ele tem resolvida. E Ele me ama como ama vocês. E às vezes, Márcia, você está buscando uma coisa e Ele vai te mandar outra coisa e você vai perceber que o que Ele te mandou resolveu também o que você queria. Às vezes você está esperando a fala de alguém, a mudança no comportamento de alguém, e às vezes ele está até já agindo, mas você não está enxergando, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer tudo de uma vez, mas Deus vai trabalhando aos poucos, para ver até o tamanho que é a nossa fé nele. Até o tamanho que nós estamos acreditando e colocando realmente o nosso problema na mão dele. Porque se você colocou o problema para ele e entregou para ele, para que você fica cobrando? Eu sei o que você está dizendo, porque eu também cobro. Você pensa que eu não cobro? Eu sou pecador, eu cobro. Só que aí a hora que eu tô no ponto de desistir, eu penso assim, eu não vou parar. Porque se eu parar, quem vai fazer por mim? Se não for eu pedindo direto para Deus. Porque eu posso pedir oração para todos vocês vão orar por mim. Mas Deus quer o que de mim? O que Ele quer que eu faça? Que eu peça para vocês orarem por mim e que eu pare de orar? Que eu desanime? E às vezes, gente, você vê uma situação na tua casa que você precisa resolver muito rápido, que você sabe que está incomodando algumas pessoas, mas não adianta correr. Não corra. Peça, ore e espere, que Ele vai dar uma resposta. Márcia, eu levei mais de 20 anos para encontrar uma resposta de Deus. Mais de 20 anos para edificar minha casa. Mais de 20 anos para viver um momento em família. E olha que 20 anos é tempo, né? É metade de Moisés. É metade. É meio Moisés. Então, não desista. É isso que eu tenho para falar para você hoje. Metade do E deserto. você me fez uma pergunta hoje e eu pude te falar desse jeito porque isso aconteceu comigo essa semana. E aí, a hora que aconteceu comigo, eu falei, Senhor, por favor, faz com que o que aconteceu comigo, de alguma forma, aconteça também com alguém que está precisando aqui dentro da minha casa. E hoje aconteceu. Porque às vezes acontece com a gente, mas a gente precisa imaginar o seguinte, não é só pra gente, tem que ser pro outro também. Porque a mesma necessidade que você tem, o outro também tem.
E aí se acontece com você e não acontece com o outro fica orando e falando, por que só acontece com ela? Por que só procura ela? Por que só fala com ela? Aí Deus falou assim, ó, de ontem pra hoje, agora eu vou mandar um recadinho pra ele. E às vezes ele nem percebeu o recadinho, mas Deus mandou. É que a gente espera muito. E os planos dele é grande, é maior do que o que a gente espera. Só que a gente tem que ter um tempo para isso. Agora, o estudo de hoje, ele diz o seguinte, que para que Deus faça na sua vida, foi o que eu entendi, tá? Você tem que também evitar algumas coisas. Então, por isso que aqui o tema fala assim, ó, a felicidade como resultado do que evitamos. Porque se você realmente quer que as coisas aconteçam e da forma correta, da melhor forma possível, evite algumas coisas. Porque se você não evitar, como é que Deus vai agir? Se você não parar de viver no mundo do pecado, como é que Deus vai agir na sua vida? Se você não parar de se relacionar com pessoas que fazem tudo errado, como é que Deus vai agir na sua vida? Se você não parar de murmurar, como é que Deus vai agir na sua vida? Se você nunca tiver uma palavra de consolo, uma palavra de fé, de amor para dar para as pessoas, como é que Deus vai agir na sua vida? Porque o que ele espera da igreja dele é isso, né? A igreja dele, o que ele espera é isso aí. Ele não está atrás de igreja bonita, com bancos torneados, né? Não está atrás de nada que seja lindo, maravilhoso. Porque quando ele pede para que a gente fale da palavra dele, ele não escolhe o lugar, né? Qualquer lugar é lugar. E aí, a gente não pode desistir. Mas tem que evitar. Se você quer alguma coisa, comece a evitar algumas coisas. Porque se você não evitar, você também não vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque isso está em Salmos 1. Né? Foi o primeiro Salmos e está lá, no versículo 1. Procura agora memorizar e entender o que é essas três coisas que falam no Salmo 1. Porque muitas vezes você acha que você está perfeito, maravilhoso. Tudo que você está fazendo está certo. Eu sou a última bolacha do pacote. E às vezes você não é a última bolacha do pacote. Mas a última pode vir quebrado. Pode. É tipo aquela coisa, né? Eu cheguei e vou sentar na janelinha. Não, você não está sentando na janelinha. Ah, eu não estou pecando. Não, você é pecador, porque Deus, a palavra diz que nós somos pecadores. Ah, mas eu acho que eu estou no caminho certo. Então, se você acha, vai lá, entra no teu quarto, abre a tua Bíblia, conversa com Deus e pergunta para ele se você está no caminho certo. Não pergunta para mim. Não pergunta para um colega seu, porque às vezes o seu colega também está no caminho errado e não quer ver você seguir o caminho certo. Você não sabe qual a intenção do seu colega com você. Você não sabe o que as pessoas que estão do seu lado querem de você. Você não sabe o que elas desejam para você. Ah, André, mas a gente tem que acreditar no ser humano. Eu também acho. Eu tanto acredito que eu estou lutando algumas coisas ainda na minha vida. Mas você tem que acreditar primeiro em quem? Deus. Em Deus. Porque infelizmente hoje nós estamos vivendo um mundo que já estava escrito o que ia acontecer, né? Quem vai lá e lê Apocalipse, está tudo lá. Quem ainda duvida do que está acontecendo, do que há por vir, vai lá, lê Apocalipse. Até a marca da besta já está aparecendo. Não, e tem outra coisa, né? Eu sou uma pessoa que eu não consegui ler o Apocalipse inteiro ainda, porque chega numa parte que eu desisto. Porque eu tenho medo do que eu estou lendo. E a hora que você começa a ler, muita coisa já aconteceu, não aconteceu? Então, já está escrito que vai acontecer. Nós temos um irmão aqui que nós perdemos o convívio com ele. Ele estava vindo aqui. O Luiz trouxe ele aqui. E nós perdemos o convívio com ele. Erramos ou acertamos de não ir atrás? E alguns chegou a conhecer e alguns aqui conhecem a história dele. O Luiz cansou de falar para mim, ó, eu tô cansado de tanto atrás. Já fui tanto, já fiz tanto, não foi isso, Luiz? Só que, qual é o convívio que ele tem também? Aonde ele está se enfiando? Quem são as pessoas que estão se aproximando dele para que ele viva desse jeito? Porque se você está do lado de uma pessoa que toma água e ela não te oferece nada que não seja água, e você depende dela, ela está do seu lado,
Como é que você chega numa garrafa de cerveja? Como é que você vai para um uísque? Como é que você vai para droga? As pessoas procuram pessoas ou para interferir no sentido de ajudar, ou para interferir em que sentido? De fazer vir pro teu lado. Ó, eu vou fumar uma aí, ó. Aí o outro nunca fez isso. Aí ele começa. O outro vai falando, ó, é uma boa, hein? Esse baseado te leva pra... Você viaja, que você sai até fora do Brasil. Nossa, mas você Aí você tem isso. vontade. Essa moçada que eu convido, filho, eu tô aprendendo todos esses termos aí. Você sai até fora do Brasil. Estados Unidos. Nossa, meu sonho é conhecer a Itália. Eu vou fumar um trem desse daí e ver se eu consigo começar a enxergar a Itália daqui mesmo. É isso que acontece, gente. Porque o mundo tá fazendo as coisas acontecer dessa forma. As pessoas transformaram as coisas de tal forma que nada dessas coisas é vontade de Deus. Porque Deus não quer o mal de ninguém aqui. Deus não quer ver ninguém no vício. Deus não quer que ninguém siga o caminho errado. Deus não quer ver ninguém vivendo uma vida que não seja uma vida de promessa que Ele fez para você. Mas para você chegar na promessa dele, você tem que seguir um caminho. E o caminho Ele já te ensinou qual que é. Você que tem que decidir se você vai seguir o caminho. E o caminho tá aqui. É aqui que o caminho tá. Isso aqui não fui eu que inventei. É que a gente tava discutindo outro dia lá no nosso setor. Houve uma discussão. A discussão foi a seguinte, eu não tava, mas fiquei sabendo. Porque eu não preciso estar para ficar sabendo. Uma colega nossa, ela vai na igreja dela. Aí eu fiquei sabendo que ela veio perguntar pra mim. A pergunta foi a seguinte: beber é pecado? Ai, eu ia falar disso. Aí um amigo nosso disse assim: eu não acho que é pecado. Depende de como você bebe. Depende de como você bebe. Foi falado desse jeito. Aí o outro entrou e falou assim: ó, Jesus transformou água em vinho. Aí vamos lá. Cada um tem um ponto de vista, certo? A gente tem que aprender a respeitar o ponto de vista. Você sabe pra mim a bebida, em que forma que ela se transforma em pecado? Se eu tomar um cálice de vinho na minha casa, eu tô pecando? Quem acha que eu tô pecando? Na minha casa, com meu esposo, eu tomo um cálice de vinho. Quem acha que eu tô pecando? Começo do pecado. Tá pecando. Então, começando, Eu também acho. Que eu tô começando, porque eu acabei de falar pra vocês o quê? É só o primeiro gole. Não é isso? Hoje eu tomo um cálice de vinho e tal, amanhã vai. Mas, olha qual foi o entendimento de outra pessoa, da turma nossa lá, que veio também na minha sala depois, pra falar o pensamento dela. Porque lá no meu serviço é uma bênção, gente, vocês não sabem. Da injeção até a palavra de Deus. Lá a gente fala de tudo. Até de uma técnica que tá na Bíblia. É assim, um povo bem eclético mesmo. Aí, olha o entendimento dele. Ele falou assim pra mim: pecado pra mim é se eu encher a cara aqui, ó, e sair lá fora, alguém provocar um acidente, ou eu sair fora de mim, ou eu fazer alguma coisa errada. Mas um copo de cerveja, o que é um copinho de cerveja? Então é ou não é pecado beber? Vamos discutir? Eu acho. Pode falar, Na minha Luiz. opinião, a bebida não é pecado. A bebida se torna até um remédio quando você quer fazer uma coisa. Porque a droga também, se você encheu a cara, a droga é um pecado. É pecado você dar droga. Mas se você usar a droga, você vai usar a droga como medicinal, você vai usar a droga. Vai ter um benefício. Mas... Agora, se você não tem controle, é bom se afastar. Eu penso nisso. Porque o homem, ele foi criado para dominar tudo em cima da terra. Só que Mas o muitas problema é vezes... ter o controle. muitas vezes o homem não tem controle. Mas sobre foi isso que o nosso colega falou. Na cabeça dele, o controle ele é fundamental. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, se eu for levar a palavra como nós temos que levar, aqui fala que é pecado ou não? Fala que é. No meu Mas, ó, entendimento é. Mas ao mesmo tempo tem o que a pessoa falou, que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água Foi em isso que ele vinho. falou pra mim na Quer hora. dizer, Por que então, ele transformou a é água difícil em de vinho? entender, né?
Escrever também Eu acho difícil porque na E não é refrigerante. na época da tradução, foi o coisa que traduziu, né? O chama? Ferreira de Almeida. Ah? João Ferreira de Almeida. Não, o outro que morava lá em Roma, lá, esconderam ele lá. no castelo. Martin Lutero. Martin Lutero. Martinho E na época eles tinham um jeito de falar, que era muito diferente do nosso, né? Desde lá e com os nossos europeus com os americanos. Então, tem esse lado também da tradução, também, do jeito de falar. Tem muitas coisas na Bíblia, por exemplo. Então, mas eu vou fazer uma Paulo. pergunta. Aí o médico lá, pra ajudar, o Paulo, médico quando estava de plantão, eu acho que ele é meio ateu. Ele pegou e falou assim, mas essa Bíblia que vocês falam aí, quem escreveu foi o homem, como é que vocês sabem que isso aqui é verdade? Aí, eu vou te falar, eu estava na minha sala, ouvindo essa Saiu todo mundo conversa. vivo? Sabe o que eu fiz? Eu fiz a coisa mais séria do mundo, não saí de lá. Porque lá não saí da minha sala. Porque se eu fosse lá, eu ia dar o meu ponto de vista, isso aí ia ser instigado mais ainda. Mas Porque deixa eu olha perguntar onde uma eles coisa. chegaram. A Bíblia, tá? Foi escrita pelo homem. E o homem tava lá no dia pra ver o que aconteceu? Quem escreveu? Aí eu falei, agora o bicho vai pegar, né? Porque... Ó, deixa eu fazer uma pergunta, então. Se beber é pecado, e se a gente viesse de uma cultura igual os russos, por exemplo, que a vodka pra eles não é uma bebida alcoólica, é cultural a vodka. E aí? Eu acho que Todos os russos são pecadores? depende das nações que vivem na cabeça das pessoas. Por exemplo, Entendeu? na Venezuela, você tem casamento lá, o pessoal bebe e dança a noite inteira. Dança, os pastores dançam, normal, com respeito. Inclusive, um pastor falou pra mim, eu recebi um negócio que eu fiquei com vergonha. Que a mulher do pastor falou pra mim, vocês no Brasil têm esse preconceito, mas nós aqui não. Entendeu? Então, o que é pecado, por exemplo? Tudo aquilo que está dentro do seu coração, que você transforma dentro de você. Ou Que pra você, exagero. Porque na Bíblia está escrito, tudo que atrapalha a nossa consciência é pecado. Então, Tudo que atrapalha... Tá incomodando Agora, sua consciência? É pecado? Quando tudo que atrapalha a nossa Quando Cornélio foi para uma cidade, isso que é uma cidade, Paulo falou, é bom que vocês tomam um pouquinho de vinho, porque aquela água é solúvel e vai fazer mal para vocês. tem esse detalhe na Bíblia também. Né? Tem muitas coisas. Então assim, ó, Eu não posso julgar você. É polêmico igual o divórcio há 3 semanas atrás. Eu não posso julgar você porque você gosta de uma coisa e eu gosto de outra. Eu não posso julgar. Então eu tenho que respeitar cada um. Eu acho que o pecado está dentro, então respeito. Mas, ó, as vê se pessoas. esse moleque que falou assim, ó, pra mim pecado é o seguinte, eu bebo, eu encho a cara, aí eu começo a fazer mal pras pessoas, aí eu tô pecando. Mas se eu tomo e eu tenho consciência do que eu tô bebendo e até onde, é a consciência que você falou. Você entendeu? Agora, eu sinceramente, eu vou ainda discutir essa questão com o meu pastor, a hora que eu tiver oportunidade, porque isso não tá resolvido na minha cabeça. Na minha cabeça não Mas tá. então, igual do russo, ninguém falou pra mim. Ué, qual que é o país que é cultural. liberado a coca? Você toma chá de coca? Colômbia, você pode Colômbia. Não, mas a cocaína em remédio, ou a maconha para remédio de epilepsia e tal, não faz o mesmo efeito de você fumar um. Sim. Não causa mesmo no seu... Então, mas aqui no Brasil Mas você não lá vai eles não poder nem usar viciam, nem né? pra fazer o Eu vou remédio. dar outro epilepsia. exemplo. Eu vou dar outro exemplo. Igual a cerveja na Alemanha, gente. E aí? Se é um produto que é proibido, Milu, fala aí alguma tá coisa, fora Milu. da Só lei. É você que tá ilícito. quietinho hoje, Milu. Não é? Agora, a bebida alcoólica, na lista de pecados que tem na Bíblia, né? Tem um versículo que tem uma lista de vários, né? Fala em bebedeiras, né? Bebedice, Então, né? bebedeira, Não se bebedice, embriagar, foi o que eu falei, né? Você quer ver uma coisa? faço Você isso. vai lá no meio de um boteco, enche a cara, começa a aprontar todas. Você tá atraindo o que pra você? Ele fala, não se Agora, embriagueis, tem né? outra coisa Não faz também, não se que a embriagueis. gente tem que fugir da aparência do mal, né? É. A Bíblia fala isso também. Então, mas é só um copinho, mas você tá fugindo da aparência do mal? Se você tá em um lugar que outras pessoas estão vendo isso? Então, tem tudo isso. É porque, na verdade, um copinho pra mim pode ser o suficiente pra destoar minhas ideias, tudo. E tem pessoa que um copinho nem por faz isso- dar pro buraco. Eu quando bebi uma dúzia pra mim era pra Não tem começar a culpa. noite. Ele nem tipo assim, Você sabe que como quando se tivesse bebido água. quando eu era evangélico... Se eu sentir o cheiro já é o suficiente, Quando dependendo. eu não conhecia evangélico cristão, quando eu era cristão, comecei de pouquinho também. Eu ia com meu pai no boteco lá, um pouquinho, foi indo. Aí juntei com os amigos, quando você beber, tira a Mas Você sabe que hoje eu conversei com uma pessoa que ela me falou o seguinte, que o filho dela
tá metido em, assim, bebe dia e noite. Mas você sabe como que ele começou a beber? Na verdade, quando ele era pequenininho, ela mandava ele ir buscar o pai aonde? Olha lá, hein? Ela não ia, mas ela mandava o filho ir. Pra ela não ir, e o filho ir e começar a incomodar ele lá dentro, pra ele ficar irritado e vir embora. Que caminho que ela ensinou pra esse filho? Do boteco. Hoje ela tá padecendo com quem? Com o filho dela. Ela tá colhendo por conta. Escolha, não é? O que você tá escolhendo? Só que na cabeça dela, o Ariane, aquilo, porque ele era criança, ele não ia absorver. Mas quem disse que criança não absorve? Ainda mais hoje que já nasce com os olhos abertos. A criança, se você ensinar um caminho para ela 2 vezes, ela aprende o caminho primeiro do que a gente. Ela ensinou o caminho de buscar o pai, foi buscando o pai, até que hoje ela agora não sabe o que faz com o filho. Porque o filho seguiu o caminho de quem? Do pai, porque a própria mãe ensinou. Então, são as escolhas, né? Agora, essa questão da bebida aí, eu vou ser sincera pra vocês, hoje eu não consigo, Andréia, no meu entendimento, eu não sei realmente até que ponto você pode tomar, até que ponto você não pode tomar, até que ponto é pecado, se alguém tem algum entendimento. Segundo a Bíblia, não pode. Eu evito. A Bíblia não fala que é pecado. Nenhum lugar aí, eu achei realmente que é pecado. Bebedeira, Eu até não coloquei, bebedeira. Wesley, Mas então, viu, você Wesley? se embriagar Eu é uma coloquei coisa. lá no pai de todos, lá no Google, eu coloquei, já cheguei a perguntar, fazer uma pergunta. Em que lugar da Bíblia que fala que beber é pecado? Pra mim não veio nada. Não fala isso. Isso aí eu acho que é consciência de cada um. pra mim. É consciência de cada um. Se você não tem condição de você dominar, Ele pega. A palavra de Deus, ela fala assim. Quando, "Bebeis repete e que eu não entendi, quando não é? Quando não é, chega. Ah. Passa 40 dias na água, que ele chega à terra firme, que ele desce, a primeira coisa que ele faz é ele se embriaga e o que ele faz? Ele arranca toda a roupa e corre pelado pela praia, envergonhando ele e a família. Então a palavra de Deus fala, bebeis e não embriagais. Ah lá. Isso. A partir do momento que você começa a... Você está bebendo entre amigos, socialmente ali, mas você está se controlando, Não é pecado. não é pecado. Porque você não embriagou. A partir do momento que você se embriaga, se envergonha a sua família... Que é o que eu aí acabei de falar, né? Que o rapaz lá no hospital falou. A hora que eu saio incomodando, atrapalhando e prejudicando, aí sim é pecado. Eu acho que nós, é o que o Luiz falou, os brasileiros, eles são muito, nesse sentido, Preconceituoso. 8 ou 80. Cultura, né? 8 ou 80. É. Então, mas sabe o que eu acho também? Se Cultura você- e a Só interpretação. que só tem uma coisa com essa questão da bebida. Se você não tem controle sobre a sua vida, não começa o primeiro copo, Aí é outra coisa. né? Porque se você tem, você vai tomar... Não é isso? eu já convido vocês. Se eu fosse seguir as pessoas que eu conheci, eu usava até cocaína. Porque o Neto, o Júlio Céu, eu vi que esse pessoal, o Neto, o Júlio Céu, eu jogava no Guarani. Você Lá fazer cresceu uma mesa assim, todo mundo num ambiente que fumando. tem Eu não vou ser. pessoas que bebem, pessoas que fumam, e transformar isso porque você começou a beber ou a fumar como desculpa, não resolve. Eu cresci, meu pai me levava no boteco, ele fumava, ele usava droga na minha frente até os meus 12, 13 anos. Os meus primos, a maioria deles hoje, um ou outro que salva, o resto tudo fumava, tudo usava. A maioria dos meus amigos de infância tá preso ou morto, porque se envolveu com coisa errada. Então vai da índole da pessoa. Se você não quer se envolver, você vai procurar um Entra caminho aquela e vai coisa, sair. né? Você tá preparado pra enfrentar tudo isso e não entrar no caminho? Mas, Tem ó, pessoas que não mas eu estão. vou te dar um exemplo aqui de Você casa. não tem Meu pai, preparação. quando bebia, eu era Então, e essa nova. criança que foi todo dia buscar o pai no boteco, começou Mas, a ó, beber mãe, eu por vou quê? te Mas dar. aí começou a beber a partir do momento que ele quis. Mãe, eu vou te Não dar um porque exemplo aqui de ele casa. buscava. É porque o pai bebia, a hora que ele colocava a cerveja no copo, o que eu fazia? Pai, me dá espuma. Mas da pessoa. Me dá espuma. Ou eu não Eu era. cresci dentro do boteco. Eu Dentro acho de que um. isso vai muito Meu pai do morava, preparo que a ó. pessoa tem. Mas aí é a Eu morava na Cidade pessoa. Jardim. Mas aí é a Eu morava na Cidade pessoa. Jardim. É a pessoa. Eu saía da Cidade Jardim para ir no Vila Real. Na Cidade Jardim até na Vila Real, eu passava em todos os botecos. Todos. Todos os botecos eu passava. E nem por isso eu comecei a beber e eu não gosto de boteco. Eu detesto boteco. Então vai da visão da pessoa. Tem pessoa que se sente bem no ambiente de boteco.
que vê aquilo como um lugar bom, um lugar agradável de estar. Tem pessoas que não vê. Eu conheço pessoas que vai no boteco lá, não bebe nada, eu conheço lá o cara de casa, tem um monte, cara, fica assim. Eu conheço no bebe, eu passava olhando assim, e ele não bebe, eu falei, você não bebe, não é? A palhaçada, 2 anos, o pessoal comprando palhaçada aí. E tomando coquinha antes o tempo todo. Tem ser humano de todo tipo de pessoa. Todo tipo de atitude e pensamento. Eu vou te falar uma coisa. Esquece a bebida e vamos para outras coisas. Assim, tipo assim, ó. A gente que tem que fazer uma dieta. Vamos lá na dieta. Ah, não vamos falar disso, não. Não, porque é uma coisa bem mais simples. Não, Entendeu? vamos falar disso. Ó o que acontece. Tem gente que senta numa mesa. Vamos lá naquele que não pode comer doce, no diabético. Tem gente que senta numa mesa, vê o doce e não se incomoda com ele. E consegue olhar para aquele doce o dia inteiro e não come. Mas tem gente que senta naquela mesma mesa e que tá fazendo dieta, que não pode comer doce, que vai lá, a tentação de ver o doce faz ela fazer o quê? Comer. Então não é todo mundo igual. Mãe, mas eu vou te falar uma coisa. Aí você entrou numa parte que é minha. Aí pronto, aí- agora vai ficar na Você acha que você sempre teve a seguinte opinião: a pessoa tem que fazer o que ela precisa fazer. Não. Eu ouvi uma coisa do meu marido uma vez, e depois, desde então eu comecei a usar pra todos os pacientes. Falei até pro último que eu atendi essa semana, sabe? A vida é feita de prioridades. Qual é a sua? Tá, filha, mas preste atenção no que eu vou te falar. Aqui quem atende paciente diabético, quando teve aquela senhora aquele dia, que ela perdeu o pé, lembra? Eu acho que a Gi não tava lá ainda. Quantas vezes eu fui conversar com ela da importância dela não ingerir o que ela estava ingerindo de alimento? Sabe o que ela um dia falou pra mim, filho? Ela olhou pra minha cara e falou assim, é porque não é você. Falar é fácil. Agora eu quero ver fazer. Falar até papagaio fala, mas... Agora, você enquanto profissional, você tem que falar isso mesmo. E que é o que a gente faz enquanto profissional? Com aquele que chega com a pressão alta, com aquele que chega e você sabe que é o cigarro que está comprometendo a vida dele. Só que também não adianta. Que é o alimento. O que a gente fala? Não, mas mãe, aí não adianta você falar, aí volta muitos encontros atrás. Não adianta você fazer e você falar e você não fazer o que você fala. Porque, por exemplo... Porque você não convence, né, filha? Como eu ia falar com um paciente, ó, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer exercício todo dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se eu não fizesse nada do que eu tô falando. Eu acho que Mas eu compensa, acho eu tenho complicado. experiência. Tem que ver as pessoas. Foi, Tião. Achei que tinha tocado. Não tocou nada, Tião. Eu pegava meu pé de um rapaz, um colega meu, hoje na rua ele contou, Luizão, ó, afinei, valeu, cara. Você foi dar no meu pé, rapaz. Só não tem mais, não tomo mais grifagem, não tomo mais, não tomo nada. Não tomo mais pressão, acabou. O que ele fez dieta, seguiu a dieta. Você entendeu? Tipo, é muito complicado isso. Então, mas você sabe o que é mais complicado ainda? Você falar o que se passa na vida do outro, no sentido de que você acha que o outro tem que fazer, que ele tem capacidade, que ele consegue, você não sabe o que ele consegue. Todo mundo tem o seu tempo. Claro que tem o seu tempo. Aí tem aquela coisa, né? Por isso que muitos vão, vê um monte de coisa, não absorve e não se transformam naquilo. Mas tem gente que vai e se transforma. Exato. Sabe? Então é complicado. Agora, a única coisa que a gente sabe aqui é o seguinte: se você quer encontrar um caminho, se você quer achar uma saída, se você tem uma dificuldade de alguma coisa, não tente encontrar no teu colega, no seu vizinho, onde você tá. Busca em Deus, que é lá que você vai encontrar, né? E é o que o Salmo diz. Amém. Os 3 não que você tem que fazer na tua vida. Agora, se você acha que esses 3 não é algo que tanto faz pra você, volta a falar, livre-arbítrio. Cada um segue o seu. Tá? Então, na verdade, o estudo de hoje era para falar dessas questões. E eu sabia que ia voltar a ter algumas polêmicas, porque tem alguns estudos que a gente já sabe que vai dar polêmica. E a hora que eu li esse daqui, eu falei, esse também vai dar B.O. Né? Porque cada... Mas foi bom. Mas não, eu acho interessante a gente discutir algumas coisas, porque às vezes também a gente ouve algumas coisas que a gente começa a refletir a vida da gente, né? Eu tenho uma experiência, Pode falar, gente. Ele tinha me falado na reunião aqui, já deu semana passada, né? Semana passada não deu certo porque eu estava no curso. E ontem eu estava meditando para na reunião, e estava na cabeça de contar essa experiência que eu passei semana passada. Porque ele está aqui, eu estava no curso. Então é o seguinte, eu mexo com música, né? Eu trabalho com música. Tive um concurso de mistura, tinha um cara de teatro, que
ele ia misturar teatro com música, os dois juntos. Aí ia ser uma semana de teste e eu peguei e falei assim, vou lá, é bom isso aí, eu vou lá ver. Aí eu indo no caminho, aí Deus falou assim pra mim, você vai fazer esse teste, você vai fazer esse concurso, mas você não vai permanecer. Aí eu falei assim, então não vou não, então eu não vou perder tempo, porque não, vai lá que você vai aprender coisas lá que você vai usar. Aí então eu fui. Aí cheguei lá no primeiro dia, né, todo mundo se apresentou, eu apresentei, falei, eu sou músico, eu sou compositor, estou compondo música, tal. Aí depois de mim tinha depois de dois assim, tinha um carinha roqueiro, sabe aqueles roqueiros com tatuagem, caveira, roqueiro só de preto, caveira e tal. Ele falou, eu componho também, não sei o que, lá. Legal, tudo bem. Isso na segunda-feira. Aí passou a semana, fizemos vários testes e tal. Aí chegou na sexta-feira, ele falou assim, a gente vai ouvir essa música, pegou uma música de um cantor brasileiro, que falava sobre amor. Ele compôs uma música que falava assim que ele amou uma menina, depois nunca mais viu, a menina não sabe o coração dele. Então virou aquele romance, aquela coisa bonita assim, romântica. Aí naquela convivência, aí depois ele falou assim, vocês vão interpretar essa música. Aí muita gente interpretou a música e tal, eu interpretei também. Aí cheguei a viajar assim na música, na letra da música assim. Só sei que passando aquela semana, nesse último dia, sexta-feira, ele já escolheu as pessoas, aí excluiu ele ficou triste assim e tal, a gente tava em turminha assim conversando, aí começando de música e falou assim, rapaz, eu vou mudar de vida, eu não quero essa vida mais não. Minhas composições tudo assim, revolta, guerra. O roqueiro, isso. O roqueiro. É só revolta, guerra, eu vou parar com isso, cara. Vou começar a compor coisas boas agora. Aí Deus falou assim, tá vendo? Isso daí já é o começo, Deus falou bem. Isso daí já é o começo. Porque ele te avisou que você não ia ficar, mas você tinha que ir de todo jeito, né? Você tinha que estar lá. Você não ia ganhar, mas você tinha que estar lá. Viu só como Deus trabalha para mudar o pensamento de uma pessoa? Você sabe porque Deus fala com a gente toda hora, é que a gente não entende o que ele está falando. Então, eu fiquei assustado. Ele falou assim, isso daí é apenas o começo. Ele falou assim, Deus está trabalhando na vida dele, é apenas o começo da mudança. Já não vai mais compor coisas que falam destruição, coisa de guerra, já é o começo. Ele era revoltado, assim, né? Ele mesmo falou que era revoltado e falou, vamos mudar de vida, vamos fazer coisa boa agora. É isso aí. Bom, para finalizar, está escrito aqui assim, somos felizes na proporção em que fugimos de determinados lugares, recusamos determinadas propostas e afastamos de determinadas pessoas. A fonte de felicidade está em Deus. Os encantos deste mundo não podem nos fazer felizes, mas Deus pode. Ele nos criou, nos formou, nos amou e nos redimiu, e nos chamou pelo nome, e é dele que somos. Quando amamos verdadeiramente, somos felizes. Só em Salmos, a palavra feliz aparece 45 vezes. E na Bíblia, aparece aproximadamente 400 vezes. Todas as vezes, a palavra feliz estará associada a Deus. Em nenhum momento você vai ver a palavra feliz, felicidade ou bem-aventurado separado de Deus. Isso quer dizer que não há felicidade separada da comunhão com Deus. A felicidade é o resultado daquilo que evitamos e não apenas daquilo que fazemos. Decida hoje dizer não para as coisas do mundo e um verdadeiro sim para as coisas de Deus, e você vai ser feliz. Amém. Amém.